Pessoal, nossa penúltima aula, agora nós vamos estudar interruptores e a gente vai entender como é a medida de tensão e a corrente elétrica. Basicamente, a gente já entendeu isso. A gente está calculando essa mesma coisa o tempo todo, desde as primeiras aulas até agora. É só isso que a gente está fazendo. A gente não está calculando nada mais do que tensão, quantidade de carga, corrente elétrica, essas coisas. Enfim, força de interação entre carga. A força magnética é sempre perpendicular à velocidade da partícula carregada. Existe uma orientação particular da força em relação à velocidade v. Isso é, existe uma linha no espaço ao longo do qual as partículas podem se mover sem sofrer a ação da força magnética. Essa linha é, por definição, linha do campo magnético. Consequentemente, isso estabelece uma forma de determinar a direção do campo magnético. A força magnética é proporcional à carga, pessoal. Isso aqui é a carga. Vamos tirar aqui que está redundante. Está redundante não. Está errado. Tanto na magnitude no sinal. Isso significa que uma carga negativa se movendo no mesmo sentido de uma carga positiva produz uma força no sentido oposto àquela produzida pela carga positiva. Para todas as direções da velocidade v, a magnitude de F é diretamente proporcional à componente de v dada por v seno de θ, onde Q é o ângulo entre o sentido e a direção do vetor sentido e direção do campo magnético. Dessa forma, a força magnética será igual a zero quando a carga for igual a zero, ou 180 graus. Isso é, os vetores v e b estão paralelos. A força magnética sempre forma sempre um ângulo. A força magnética sempre forma sempre um ângulo reto. Calma aí, pessoal. A força magnética forma sempre um ângulo reto, ou sempre forma um ângulo reto, depende. Ou é perpendicular ao plano formado pelos vetores v e b. Aqui os vetores, pessoal. A gente está falando dos vetores, mas não estava vendo os vetores. Na simulação a seguir, o campo magnético é uniforme e tem um sentido do observador para a tela. Lembramos também que o módulo da força magnética sobre a partícula é dada por F é igual a QVB, seno de Q. Cadê o Q, pessoal? Que é a carga. Onde Q é o ângulo entre os vetores V e B. Ah, pessoal, Q é esse aqui, ó. Q é esse θ aqui, ó. Que é o ângulo, que é esse θ, bem aqui, ó. Esse aqui é o Q. Então, é ângulo V vezes a velocidade, vezes o B, né? Aqui, ó. Vezes o seno do ângulo aqui de novo. Nos é familiar o fato de que dois ímãs, quando aproximados um do outro, exercem um sobre o outro uma força. Essa força pode ser atrativa ou repulsiva. A gente está falando de novo dos ímãs, né? O polo norte e o polo sul. Pode ser atrativo ou repulsivo e, consequentemente, o ímã pode perceber a presença de outro ímã sem tocá-lo. Os ímãs, em geral, são constituídos em formato de barra ou bastões, tendo duas extremidades ou faces chamadas polos. Ó, pessoal, aqui, ó, por exemplo, aqui é o sul e aqui é o norte, o ímãzinho que eu desenhei. O campo magnético é mais intenso nas proximidades desses polos ou extremidades. Eles são conhecidos por polo norte e polo sul. Acabei de falar isso. Se o polo norte de um ímã é colocado perto de outro polo norte, vai repelir, né? Similarmente, os dois polos sul também vão se repelir. Mas quando um polo norte é posto nas proximidades de um polo sul, a força entre eles é atrativa. Esse fenômeno lembra-nos a interação entre cargas elétricas. Cargas do mesmo sinal se repelem e sinais opostos se atraem. Mesmo tendo este similaridade, não confunda os polos magnéticos com cargas elétricas. Elas não são a mesma coisa, apesar desses conceitos estarem de certa forma ligados. Sim, pessoal. Polos magnéticos e cargas elétricas não são a mesma coisa. Elas têm ligação, mas não são a mesma coisa.
Uma grande diferença entre os polos magnéticos, vou desenhar meu ímãzinho aqui de novo. Polo norte, polo sul. Uma grande diferença entre os polos magnéticos e as cargas elétricas, minha carga elétrica está aqui, ó, meu raiozinho. Ok? É que as cargas podem existir isoladamente, mas não podemos isolar o polo norte do sul. Sim, pessoal. Vamos, por exemplo, vocês já tiveram a experiência de quebrar um ímã? Quando a gente quebra um ímã, né, a gente fala, vou separar o polo norte do polo sul. A gente quebra o ímã vai se dividir em dois novos ímãs, com dois ímãs menores, com os polos norte e sul também. Enquanto isso, as cargas elétricas, né, essa aqui, por exemplo, né, ela pode ser uma carga de, como é eletricidade, né, pode ser uma carga de um número de elétrons vezes a carga do elétron. E ela pode surgir independente. No caso, a carga do elétron, pessoal, é a letra C, não é o Q, não. Q é o... Enfim. Onde eu parei? Isso significa que ao quebrar uma barra de ímã ao meio, surgirão em cada pedaço do ímã um polo norte e um polo sul. Foi o que eu falei. Se continuarmos quebrando os pedaços ao meio, novos polos sul e polos norte e sul aparecerão em cada um dos fragmentos menores. Os físicos têm tentado por diferentes técnicas isolar um desses polos e criar um monopolo magnético, mas ainda não se tem nenhuma evidência de sua existência. Pessoal, não dá. Por que isso acontece? Não sei, mas não dá. Por enquanto ainda não dá. Apesar das similaridades entre algumas propriedades elétricas e magnéticas da matéria, elas têm muita divergência. A força elétrica entre cargas age independentemente do movimento das partículas carregadas. Mesmo as cargas estando em repouso, a força elétrica continua existindo. Além disso, a direção da força elétrica tem sempre a mesma direção do campo elétrico. Por outro lado, a força magnética depende da velocidade relativa entre as cargas e o campo magnético. É perpendicular à força sobre uma das partículas. Condutor. Em eletricidade, um condutor é qualquer meio que se propaga a corrente elétrica. Bom, basicamente aqui, ó, eu tenho, por exemplo, isso aqui é um fio de alumínio. Isso aqui, creio eu que seja um fio de cobre, mas ele ainda está isolado e não dá para ver direito. Por exemplo, metal é um bom condutor, mas madeira não é um bom condutor de corrente elétrica. Em termos diretos, entende-se por condutor elétrico um corpo condutor, né? Aquele que, estando carregado por uma determinada carga elétrica, tem essa carga distribuída por toda a sua extensão. Vamos marcar isso aqui, pessoal? Entende-se por condutor elétrico aquele que, estando carregado por uma determinada carga elétrica, tem essa carga distribuída por toda a sua extensão. Metais são bons exemplos de corpos condutores. Em seus átomos, os elétrons da região externa da eletrosfera mantêm uma ligação muito fraca com o núcleo. Interruptor. O interruptor, como conhecemos hoje, nada mais é do que um aparelho que, ligado a um circuito elétrico, tem como função não somente interferir na circulação, como também na distribuição de energia. Enquanto conceito trabalhado. Colocado geralmente numa parede, funciona a partir da modificação da sua posição de comutação. Bom, basicamente o interruptor ele vai deixar o sistema aberto ou fechado, né? Fontes medidoras de correntes. O conhecimento do efeito magnético da corrente elétrica possibilitou a construção de aparelhos medidores que utilizassem ponteiros. A figura ao lado mostra um arranjo básico de um medidor desse tipo. Um eletroímã fixado no eixo que pode girar, o ponteiro é preso a este eixo, e um ímã permanente é colocado próximo ao eletroímã e fixo à carcaça. Não tenho muito o que falar daquilo ali.
Fontes e medidores de correntes. Quando uma corrente elétrica é estabelecida no fio que forma o eletroímã, este criará na região um outro campo magnético. Havendo uma superposição desse campo com o criado pelo ímã na região, a força magnética de interação entre o ímã permanente e o eletroímã moverá esse último por estar fixado no eixo móvel, deslocando consigo o ponteiro. Como a intensidade da força magnética depende da corrente elétrica, o ponteiro gira mais quanto maior for a corrente. Ao girar, o eletroímã comprime uma mola de formato espiral. Assim, o ponteiro estabiliza-se quando as forças magnéticas e elásticas se equilibram. Traduzindo, aquela maquininha que a gente viu ali no slide anterior funciona a partir de quando chegar perto de uma corrente que gera uma carga, né? Por exemplo, está aqui o meu polo norte de um ímã. O ímã que tiver lá dentro, ele vai interagir com esse aqui, né? E no caso, o polo norte ele vai enviar corrente. O polo que tiver aqui, se ele for sul, ele vai receber a corrente, né? Vou colocar aqui sul. Aí vai fazer com que uma mola com que ele está coligado aqui, né, pessoal, se deforme. E quando essa mola se deformar, aquela seta que tiver ali, né, ela vai se mexer. Aí ela pode se mexer. E assim vai conseguir medir essa corrente. Esse conjunto... Aí, ó, pessoal, foi o que eu falei agora. Esse conjunto funcionando dessa maneira é denominado galvanômetro. Ele está presente em todos os medidores elétricos que utilizam ponteiros, como medidores de tensão, voltímetros, corrente elétrica, amperímetros, blá. Quando um galvanômetro é utilizado para medir corrente elétrica em um circuito, o fio do eletroímã deve ser conectado em série a ele. Para medir tensão em um circuito, o eletroímã deve ser conectado em paralelo a ele. Aplicando conceitos. Uma lâmpada A é ligada a uma rede elétrica e uma outra lâmpada B, idêntica à lâmpada A, é ligada simultaneamente em paralelo com a A. Desprezando-se a resistência dos fios de ligação, pode-se afirmar que a corrente da lâmpada A aumenta? Não. A diferença de potencial da lâmpada A aumenta? Não. A potência dissipada na lâmpada A aumenta? Não. As resistências elétricas em ambas as lâmpadas diminuem? Não. Em uma das anteriores, pessoal, o que acontece? A corrente ela é dividida entre as duas lâmpadas, né? Entre os dois resistores. As 10 lâmpadas de uma árvore de Natal são ligadas em série. Numerando essas lâmpadas de 1 a 10 e supondo que a nona lâmpada queime, todas apagam. Alguém aí já teve esse problema com pisca-pisca de árvore de Natal? Eu tenho direto. Se uma queima, todas as que estão em série apagam. Por quê? Porque o circuito fica aberto. Se a energia não volta para a bateria, o circuito fica aberto e a carga ela não... E todo o circuito simples, né? Toda a aparelhagem não funciona. Todas apagam. Se uma queima, todas apagam. Elas não queimam, elas só vão apagar, viu? Em relação à rede elétrica e aos aparelhos resistivos de uma casa, são feitas as seguintes afirmativas. Exceto as lâmpadas da árvore de Natal. Todos os aparelhos são ligados em paralelo. Isso aqui é verdadeiro, pessoal. Você não precisa ligar um aparelho para que outro aparelho funcione na sua casa. Se a rede de energia foi bem feita. Aqui em casa fizeram um gato uma vez, em que para ligar a lâmpada de um quarto tinha que ligar alguma coisa na tomada, mas isso aí foi gato. O aparelho de maior potência é o que tem mais resistência. Falso. O disjuntor ou fusível está ligado em série, sim. O disjuntor ou fusível está ligado em série com os aparelhos protegidos por ele. Sim, por quê? Porque queima primeiro o fusível do que o aparelho. Lembrando, aparelhos são caros, fusíveis são baratos. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Ok?